Glória a Deus, aleluia. Quem trouxe Bíblia aí? Sem mais delongas, eu queria fazer uma oração com vocês, mas antes da gente orar, eu queria ler uma passagem muito conhecida que se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Quantos acharam? A palavra do Senhor vai dizer no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 em diante. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago e perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar novamente. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe, mas tanto peixe, que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os outros companheiros que estavam no outro lado, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Senhor Jesus, essa é a sua palavra, Pai, e este é o teu povo. Manifesta a sua presença e o seu poder em nós e através de nós. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós já repreendemos todas as escamas, Senhor. Nós já repreendemos toda a armadilha de Satanás para tentar distrair o seu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, podem se assentar, aplaudindo o nome do Senhor. Essa passagem, eu tive a oportunidade de pregar ela uma vez, não sei se você vai lembrar, Manassés. A gente estava lá na escola do Alfa Brasil, né? Nosso amigo Eliel, ele fez um culto, ele tem costume de fazer alguns cultos lá na empresa dele, e certa vez ele me convidou, e a pessoa que estava na direção pediu para me trazer uma palavra, e essa foi a palavra que ardeu em meu coração. Quando eu estou lendo essa mensagem, essa passagem, eu fico incomodado e pensando, cara, como que Jesus, sabendo tudo que ele podia fazer, aguentou esperar tanto tempo, vendo a sua esquerda e a sua direita tanto necessitado? Porque o trecho que eu acabei de ler aqui foi um dos milagres que Jesus Cristo vai fazer há pouco tempo que ele iniciou a sua caminhada. Alguns capítulos atrás, João Batista estava falando, estava pregando. E as pessoas, elas ficavam tão impressionadas com a sua pregação, que elas achavam que João Batista era o Messias, que João Batista era aquele que estava por vir. Só que em alguns momentos, João Batista ele fazia questão de dizer: ei, eu não sou aquele que está para vir, porque aquele que está para vir, eu não sou digno nem de desamarrar ou desatar as suas sandálias. Então, em muitas das suas pregações, ele ensinava, ele repreendia, ele educava. E é engraçado que a maioria das pessoas que procuravam João Batista, lá no capítulo 3 do livro de Lucas, elas queriam ser batizadas por João. Mas a Bíblia vai dizer que ele repreendia essas pessoas, dizendo: raça de víboras. Por acaso vocês não sabem
que se vocês não se arrependerem dos seus pecados, vocês vão arder no juízo final de Deus? E por que ele falava isso para aquelas pessoas? Porque ainda que tinha algumas pessoas que escutavam a sua pregação, que escutavam ele falar do reino de Deus, tinha aqueles que queriam ficar só com a melhor parte, ou seja, eu só quero ser batizado e nada mais. As pessoas, elas queriam ser batizadas, mas elas não queriam escutar a pregação de João, que era a pregação de pecado, a pregação de arrependimento, a pregação que levava as pessoas a ter uma vida íntima e reta diante de Deus. Então ele falava para essas pessoas, raça de víboras. E é interessante que mesmo ele repreendendo dessa forma, que talvez se eu ou algum outro pregador falasse isso aqui, algumas pessoas se sentiriam incomodadas a ponto de sair da igreja. Mas esse líder nato, original, ele falava dessa forma com os seus liderados. É interessante que se um líder hoje, ele vai repreender o seu liderado, ou se um pastor, ele vai repreender a sua ovelha, mesmo a ovelha sabendo que é para a sua melhor e para o seu bem, ela se incomoda, faz birra, deixa de frequentar os cultos, deixa de chegar no horário, deixa de cumprir escala. Nós vamos ver um líder que está olhando para os seus liderados e está dizendo, vocês vão arder no fogo do inferno se vocês não se consertarem. Então ele continuou pregando. E quando ele falava de Jesus, ele dizia, esse que está para vir, ele vai trazer algo como se fosse uma pá, onde ele vai separar o trigo da palha. E o trigo ele irá colocar nos seus celeiros, e a palha ele colocará no fogo. Então ele insistia em falar sobre Jesus Cristo, que ainda não tinha aparecido, porque as pessoas iriam começar a idolatrá-lo, iriam começar a achar que ele era o Messias. Até que certa vez, quando ele estava em uma fila grande, batizando muitas pessoas, aquele em que ele passou um bom tempo falando aparece, Jesus. Então quando chega a sua vez, André, de ser batizado, acontece algo sobrenatural. João, ele vê como se fosse uma pomba, o Espírito descendo pela Bíblia, dizendo em forma de pomba sobre Jesus Cristo, e uma voz que diz assim, este é meu Filho amado, a quem eu me comprazo. E ali nós vemos que se inicia o ministério de Jesus Cristo aos 30 anos de idade. Só que depois que ele foi batizado, ele não foi pregar. A Bíblia vai dizer que o Espírito pega Jesus Cristo e leva ele até o deserto. E lá no deserto ele é tentado por Satanás. E aqui vem a primeira lição. Jesus Cristo, ele foi tentado durante os 40 dias de jejum que ele fez. E as principais tentações que foram citadas aqui foi, transforma então a pedra em pão, já que você é o Filho de Deus. E Jesus Cristo rebatia, nem só de pão e água vive o homem. Só que é interessante que nas demais tentações que Satanás fez com Jesus, ele fez questão de levar Jesus Cristo em lugares altos. Quando ele foi mostrar os reinos da terra para Jesus Cristo, ele levou Jesus num lugar muito alto, onde ele pôde enxergar e ver todas as nações. E quando ele foi pedir para que Jesus Cristo ajoelhasse, se prostrasse ou adorasse, ele levou Jesus Cristo no lugar mais alto do templo. Só que o que eu aprendo aqui nesse texto é que quem leva a ovelha, o filho, ou aquele que existe uma promessa para o deserto, é o Espírito. Mas quem coloca a pessoa que está despreparada em lugares altos é Satanás. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele ainda não tinha iniciado o seu trabalho, ele tinha iniciado o seu ministério. Iniciar o trabalho e iniciar o ministério são duas coisas totalmente diferentes. Então, colocar alguém em um lugar alto é mais questão de mérito do que por acaso. Então tome cuidado com as evidências, tome cuidado com as oportunidades que aparecem, onde você é colocado em lugares que parecem ser lugares altos. Entenda, antes de Deus te promover, Ele vai te colocar no deserto. Deus, Ele não vai pegar alguém e colocar em um lugar alto sem antes lançar essa pessoa no deserto, para saber o que tem no coração dela, como diz em Deuteronômio 8:2. Então foi Satanás que levou Jesus Cristo para os lugares altos, não foi Deus. O Espírito levou Jesus para o deserto,
porque ali existia um processo a ser iniciado. Aleluia! Glória a Deus! Então, depois que Jesus Cristo, ele passa por aquele processo no deserto, ele começa o seu trabalho. E o primeiro lugar em que ele vai pregar, por coincidência, é o lugar de onde ele veio, Nazaré. E quando ele entra na sinagoga, ele começa a ler o livro de Isaías, que colocam nas mãos dele, as pessoas ficam impressionadas, porque ninguém tinha visto Jesus Cristo pregar ainda. Ninguém tinha visto Jesus Cristo falar daquela forma. E quando ele começou a falar, as pessoas se questionavam, não é esse o filho do Zé? Como ele fala bem. Meu irmão, é interessante como a pessoa é transformada depois de um processo. Eu sei que o processo ele pode ser doído, pode ser ardido e pode ser solitário, mas depois do processo as pessoas começam a olhar para você como elas nunca olharam antes. Elas começam a falar, nossa, como ele está diferente, como ele está falando bem, como ela está diferente. O sorriso, o semblante dela está mais alegre, está mais vívido. Então o processo, ao mesmo tempo que ele machuca, ele também cuida. Ao mesmo tempo que ele te coloca em uma situação baixa, ele te promove. Esse é o processo de Deus. E Jesus Cristo, ele começa a falar em Nazaré, só que chega um contexto em que ele fala algo que as pessoas não gostam. Porque é um povo que não está acostumado com a repreensão. Então o povo se junta, pega Jesus Cristo, leva até a beira de um monte e fala, vamos lançá-lo à morte. Só que, meu irmão, Jesus Cristo, ele sabe quem ele é e para o que ele veio. Ele sabe que enquanto ele não cumprir aquilo que ele foi chamado para fazer, nada vai acontecer. Tanto que a Bíblia vai falar que ele chega na beira do monte e depois ele sai andando no meio da multidão, no meio das pessoas, e elas têm que abrir caminho para ele. Talvez, antes do deserto, ele poderia morrer. Mas depois do deserto, alguma coisa aconteceu. As pessoas olhavam para ele, pastor, e viram, nesse aí a gente não pode tocar. E aí nós vamos ver que depois que Jesus Cristo saiu de Nazaré, ele foi para Cafarnaum. E ali ele conheceu Simão Pedro. E agora eu chego no texto principal dessa noite. A Bíblia vai falar assim, que algumas pessoas chegaram em Jesus e falaram, ei, a sogra de Simão está doente. Só que ninguém pode ajudar. E Jesus Cristo, sabendo quem era Simão e quem era sua sogra, e onde ficava o endereço, ele foi até lá. Então a Bíblia vai mostrar que houve um milagre naquele momento, que a sogra dele foi curada. E dali algo chamou a atenção de Simão a respeito de Jesus, porque viram que era diferente. Porque até então Simão só tinha escutado falar de um homem que curava, de um homem que ensinava, de um homem que falava como um profeta, mas ele nunca tinha visto pessoalmente. Então a Bíblia vai falar no capítulo 5, e é aqui que eu começo a mensagem, que quando Simão, após passar uma noite inteira pescando, ele vai encontrar Jesus Cristo na beira da praia pregando. E quando um pescador ele está lavando as suas redes, significa que ele está preparado para guardar ela e ir embora. Então a Bíblia vai falar assim, que Jesus Cristo ele se aproxima, entra no barco e os pescadores estão lavando as redes. Porque a multidão era tão grande que ele não conseguia ficar na praia junto com ela. E então ele começa a ensinar. Meu irmão, isso é muito forte. Presta bastante atenção aqui. Não se distrai agora não. Alguém aqui já fez parte de escola dominical? Escolinha bíblica? Assembleia de Deus? Pessoal aí das antigas? Eu cresci, pastor Fábio, sendo ensinado que Deus nunca se atrasa. Eu cresci sendo ensinado que Jesus Cristo, que o Senhor chega na hora certa e no momento certo. Só que eu me questiono, quando ele foi até a casa de Simão Pedro curar a sua sogra, ele conheceu Pedro, ele conheceu a sogra de Pedro. Não há nada que Jesus Cristo visse, que ele não recebia a revelação sobre o que estava acontecendo. Será que ele não sabia que tempos depois ele ia passar um momento de necessidade no seu trabalho? Então eu ficava me indagando, Senhor, por que o Senhor permitiu com que Pedro tivesse o trabalho de ficar a noite inteira pescando, lançando a rede e vendo ela voltar vazia? Se o Senhor é alguém que não chega atrasado.
Se o Senhor é alguém que não deixa um filho falando sozinho. Talvez você está aqui nessa noite, meu irmão, vindo de um processo que dura talvez 1 ano, 2 anos. Alguns sonhos que foram frustrados. E fica essa incógnita, essa pergunta, o porquê? O Senhor prometeu, o Senhor falou, e tem mais, o Senhor deu até sinal, mas ainda nada aconteceu. Então hoje o Espírito Santo de Deus, ele nos trouxe aqui para dar essa resposta, para dizer o porquê é necessário o processo da noite. Porque a noite na Bíblia, ela sempre vai estar ligada a momentos de tristeza, a momentos de solidão. Mas existe um propósito em cada momento de tristeza e de solidão, dentro dos caminhos do Senhor, para mim e para a sua vida. Aleluia! Meus irmãos, estudando mais a fundo, o instrumento do pescador, as redes, ela tem por volta de até 5 metros de diâmetro. E o interessante é que ela pesa quase 10 quilos. Tem como se fosse bolinhas de chumbo nas pontas, Jean, onde eles jogam as redes no lago para que ela possa descer. E fica como se fosse um cordão principal que eles seguram para poder fazer o manuseio das redes. Então a rede por si só, vazia, ela já tem o seu peso. Então nós vamos entender agora o porquê que o Senhor fez com que Pedro e os seus amigos pescadores ficassem a noite inteira trabalhando. Quem é que faz academia? Quem é que malha? Você entende que se você fica durante um tempo pegando o mesmo peso, daqui a pouco o seu músculo ele pede mais? Quando eu, por exemplo, estou na academia, passo uma semana, eu fico pegando o mesmo peso, daqui a pouco eu descubro que eu consigo pegar um pouco mais. Então, cada vez que Pedro estava jogando a rede, ele não sabia, ele não entendia, mas ele estava preparando os seus músculos para a bênção que iria vir pela manhã. Meu Deus do céu, isso é muito forte. Porque, meu irmão, ele ficou 8 horas jogando uma rede de 5 metros, pesando 10 quilos, fazendo o mesmo movimento várias vezes seguidas. Então era jogando e puxando, era jogando e puxando. Então, ao mesmo tempo que ele preparava os seus músculos, ele também preparava o seu psicológico, porque era a frustração de jogar a rede e ver ela voltar vazia. E como isso dói! Você se esforçar, você tentar e ver que os seus esforços e as suas tentativas não valeram de nada, mas deixa eu te dizer algo de Deus aqui. Isso faz parte do processo. Os músculos, as cicatrizes, as frustrações, isso faz parte do processo. O que eu e você temos que fazer? Aguentar. Ei, a noite vai acabar. Então, cada vez que Pedro ele jogava as redes, os seus músculos eram preparados. Porque a Bíblia vai falar que quando Jesus Cristo ministrava pela manhã, houve um momento em que ele falava: ei, vai para o lugar mais fundo do lago e dessa vez joga pelo lado direito. E Pedro vai falar: Senhor, nós ficamos jogando a rede a noite toda e nada pescamos. Os meus braços estão cansados. Eu estou frustrado, porque eu vi a minha rede entrar e voltar vazia. Meu Deus. Só que não adiantava explicar. Não adiantava Jesus Cristo ele falar: Pedro, ei, você estava sendo preparado. Porque se o Senhor tiver que explicar muitas coisas para a gente no meio do processo, a gente não entende. Porque o processo, infelizmente, ele aflora as emoções. Então, às vezes, no processo, você fala o que não deve, você faz o que não deve, você desabafa para quem não é para desabafar, você se aproxima de quem era para você manter distância. Então, no processo, às vezes, é melhor para Deus e para mim, para você, ele ficar em silêncio. Só deixar o tempo passar. Porque as cicatrizes e os músculos do trabalho que Pedro teve, iria ter a resposta pela manhã. Então, às vezes, irmão, quando você está clamando, quando você está pedindo e perguntando: Senhor, por que disso? Porque é impossível a gente, da vida que a maneira está, olhar para a esquerda e para a direita e não se comparar. Ainda mais com a tecnologia que estamos hoje.
Então, se você olha para a esquerda, você vê as pessoas dando certo no seu trabalho. Se você olha para a direita, você vê casamentos bem-sucedidos. Então, hoje em dia é um pouquinho difícil você não se comparar. Só que ainda assim, Deus ele decide ficar em silêncio porque é melhor para mim e para você. Aleluia. Então Pedro ele fala: Senhor, nós tentamos pescar a noite toda, estamos cansados, mas porque o Senhor ordenou, porque o Senhor falou, nós vamos jogar as redes. Meu irmão, a Bíblia vai falar assim, que depois que eles lançam as redes, eles vão tentar puxar, só que a rede agora ela não tem mais o mesmo peso que tinha quando eles puxavam ela de volta vazia. A Bíblia vai falar assim, que quando eles tentam puxar a rede, já não é mais 10 quilos, agora é 100, 150, 200, meu Deus, você podia dar um glória. A rede agora ela estava voltando cheia de peixe, ela não estava mais vazia. Então eles tiveram que pedir ajuda, porque as redes estavam se arrebentando. Meu Deus do céu. Quando Pedro ele chama outros pescadores para ajudar, entendo eu que as redes deles também estavam vazias, porque não tem como Pedro chamar alguém para ajudar se eles já tinham feito o seu trabalho bem sucedidamente. Então Pedro ele chama para ajudar, e a Bíblia vai falar assim que não só a rede dele, mas a rede dos seus colegas de trabalho também ficaram cheias. Meu irmão, isso daqui é mistério. Quem entende de matemática sabe que não existe multiplicação na subtração. Quem entende de matemática sabe que só existe multiplicação na própria multiplicação e na divisão. Ou seja, se ele dividiu a quantidade de peixe que tinha em suas redes, não era para ambos terem meio a meio, mas a Bíblia vai falar que alguma coisa vai acontecer aqui, que quando ele divide os peixes, ei, vem nos ajudar porque é muito peixe, as duas redes ficaram cheias. Oh, aleluia. Então eu aprendo aqui, pastor, que não basta só aguentar e suportar a noite do processo. Onde está o seu coração depois que a bênção chegar? Você está disposto a dividir? Ei, está disposto a repartir? Porque tem gente que Deus ele não abençoa, ele não entrega, porque a primeira oportunidade as costas vai virar. A primeira bênção que Deus entregar, porque meu irmão, eu lembro quando eu comprei meu carro pela primeira vez. Tudo me incomodava, eu queria cuidar dele como se fosse um bebê recém-nascido, Manassés. Então eu não queria ver nenhum arranhão, nenhuma sujeira. Só que eu parei para pensar, pera, quando eu não tinha, os irmãos iam na minha casa, todo dia de culto, e me buscava, eu e a minha família, e quando acabava o culto me levava também. Então peraí, o que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu? Eu falei, Rebeca, a gente está fazendo errado. Ah, amor, não sei o que, gasolina, não importa, Deus vai dar provisão. Esse tempo eu estava conversando com uma irmã, falei assim, minha irmã, pelo amor de Deus, pede carona, fala com a gente. Não, Eduardo, a gente tem vergonha. Eu falei, minha irmã, você não está entendendo, se você não pedir ajuda, meu carro vai quebrar, e é culpa sua. Aí esses dias eu fui fazer manutenção, Manassés, levei o carro no mecânico, o cara olhou os bicos, olhou as velas, olhou o carro e falou assim, meu filho, como esse carro está andando? Eu falei, meu irmão, se eu te contar, você não acredita. Então o que você vai fazer se Deus der hoje para você, o que você tanto pede? Hoje a sua casa é pequena, é até alugada, mas às vezes tem culto de ação de graça, recebe os irmãos lá, faz um almocinho, sabe, um cafezinho da manhã. E se Deus der a casa que você quer, a casa que você sonha, que você está, que às vezes você até desenhou no papel como eu, será que ainda vai ter culto lá? Será que as pessoas mais humildes aos meus e seus olhos vão ser bem recebidas? E se Deus te der aquele carro automático? Não é mais 1.0, agora é 2. O combustível agora fica um pouquinho mais caro. Ainda vai dar carona? Então, meu irmão, está aí a resposta de por que você ainda não recebeu. Está aí a resposta de por que algumas coisas ainda não aconteceram. A Bíblia fala assim que onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Então está ali, ó. Preciso fazer algumas manutenções, Manassés. Mas enquanto eu estiver servindo com ele, ele vai estar funcionando. Aleluia.
Aleluia. Meu irmão, deixa eu contar algo para vocês aqui sobre o processo. Isso aqui é para quem tem fé, tá? Certa vez eu estava orando no meu quarto, e a maioria das experiências que eu tive com Deus, eu acho que eu já falei isso aqui, eu tive dentro do meu quarto. Na época que eu morava com meus pais, com a minha mãe. Eu estava orando e questionando a Deus, por que tanto processo? Eu via as pessoas se formarem nas faculdades, meus amigos de escola, e eu não conseguia. E quando eu conseguia fazer um curso técnico, eu não tinha condição de poder pagar até o final. E quando eu procurava emprego, eu não conseguia encontrar. E é interessante que as pessoas falavam assim para mim, vai no telemarketing que é muito fácil. Não conseguia. Vai no McDonald's que é muito fácil. Não conseguia. E pasme, eu era um dos melhores da seleção do processo seletivo. E ainda assim eu não conseguia, cara. Então eu questionei a Deus uma vez, certa vez. E eu sempre, antes de fazer um questionamento, eu fazia repetidas vezes propósitos com o Senhor. Então eu estava subindo um monte, estava me consagrando, e depois eu ia brigar, eu ia para a luta. Então certa vez eu estava no meu quarto orando e questionando Eduardo sobre isso. De repente, eu senti como se fosse um silêncio. As pessoas que estavam escutando música alta na rua, não escutavam mais nada. Meu pai assistindo o jornal na sala, tudo ficou em silêncio. E eu ouvi uma voz que dizia bem assim para mim, abra os teus olhos. Quando eu abri, diante de mim, eu ajoelhado, não estava mais a parede onde ficava a minha cama encostada. Estava uma cadeira de cinema. Como assim? E quando eu olhei, eu estava ajoelhado em uma cadeira de cinema. E o Senhor falava assim para mim, levanta e senta. Quando eu me levantei e sentei, era um cinema. Só que ao invés de ter um telão de cinema lá no final, tinha como se fosse uma jaula. Toda lacrada. Em forma de domo, sabe? E só tinham duas entradas. Uma entrada na direita e uma entrada na esquerda. E eu fiquei sem entender. Estava tudo escuro, pastor Fábio. E eu só conseguia enxergar aquela jaula lacrada em forma de domo. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? O que é isso? O Espírito Santo falava para mim, só olha. E quando eu olhei, eu não tinha percebido de primeira instância, mas só que ao lado direito havia um leão. Grande, robusto, forte, com sua juba enorme. E do lado esquerdo tinha outro leão. Só que o leão do lado esquerdo, ele estava fraco, magro, cheio de cicatrizes e faltando pelo em sua juba. Então eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. E aí eu comecei a questionar o Senhor. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Ele, a batalha vai começar. E de repente os portões se abriam daqueles domos e os leões entravam. E os portões fechavam. E aí começava uma briga e os rugidos eram tão fortes que eu sentia toda aquela sala de cinema vibrar. Eu sentia como se a minha cadeira balançasse. Eu tinha que ficar segurando forte na cadeira porque parecia que eu ia cair. De repente um silêncio. E aí as portas se abrem. O leão que estava magro, fraco, cheio de cicatrizes, faltando juba, ele saiu semi-morto da cela, da jaula, se rastejando. Eu falei, pronto, perdeu a batalha, óbvio. O leão que ele enfrentou era mais forte. O leão que ele enfrentou era mais robusto. E aí o Espírito falava bem assim para mim, entra na jaula. Quando eu entrei na jaula, Jean, o leão forte, robusto, bonito, estava morto. E aí o Espírito falou assim para mim, filho, sabe por que aquele leão, que aparentemente parecia fraco, ele venceu? Porque cada cicatriz dele era uma experiência. Aquele leão, por ser forte, grande, saudável, ele não tinha experiência, ele não tinha cicatrizes. Então aquele leão, cada cicatriz dele era um número de vitória que ele venceu. Cada cicatriz dele era uma vitória que ele teve diante da morte. Então você entende agora o porquê do processo? O porquê várias cicatrizes uma atrás da outra? O porquê a necessidade de eu e você ficarmos a noite inteira jogando as redes e vendo ela voltar vazia? Não é porque o Senhor ele não quer nos abençoar. Ei, não é porque Deus ele não quer te entregar aquilo que Ele sabe que vai alegrar a sua vida e o seu coração.
mas Ele sabe que é melhor Ele deixar faltando aquilo que você quer, do que te perder, do que te entregar e te perder pela própria bênção. Meu Deus. Eu queria fazer uma oração com vocês rapidinho. Eu queria que apagasse as luzes e o pessoal do louvor me ajudasse agora. Eu não vou chamar vocês aqui na frente não, tá bom? Mas eu preciso que você saia daqui essa noite entendendo, meu irmão, que nada disso é por acaso. Para você talvez possa parecer só um culto de quarta-feira, às 20 horas, onde o compromisso é no mesmo lugar, na mesma região. Só que Deus, Ele sempre separa dia, data e hora e local para ter um encontro comigo, com você. Então talvez você entrou aqui precisando escutar isso. Porque tem gente que se pergunta, Senhor, por que tanta luta, tanto processo? Porque parece que começa e nunca termina. Então o Espírito de Deus está aqui dizendo para você hoje: filho, eu estou te preparando. Filha, essa noite de processos é para te fazer mais forte. É para preparar os seus músculos. É para quando a bênção pela manhã chegar, você ter forças para poder levantar as redes. É para quando a bênção chegar sobre a sua vida, você ter humildade para poder repartir aquilo que Deus te deu. Senhor Jesus Cristo, aqui está o seu povo. Senhor, eu entendo, Pai amado, que o processo é doloroso, que o processo é solitário, e que o processo, na maioria das vezes, Senhor, parece que não tem jeito, não tem escapatória, nunca tem uma luz no fim do túnel. Mas nós cremos, Pai amado, que hoje o Senhor falou conosco, que hoje o Senhor respondeu uma pergunta que talvez estamos fazendo há alguns meses já, alguns dias. Senhor, a única coisa que eu te peço agora neste momento é nos dê força para aguentar até pela manhã. Não nos deixe passar por esse processo, Pai amado, sem estar preparado. Não nos deixe passar por esse processo, Senhor, sem estar capacitado para levantar o peso da bênção. Porque entendemos, Pai amado, que grande é o processo, porque grande também é a vitória, porque grande também é a bênção. Aleluia! Ora ao Senhor, meu irmão. Fala para Ele, não é pecado não você falar: Deus, estou cansado. Senhor, eu estou cansada. Eu não aguento mais. Peça ajuda para o único que pode agora te reabastecer, te dar ânimo, vigor para você continuar. Porque, meu irmão, deixa eu te dizer algo aqui. Quanto mais difícil parece o processo, significa que mais perto está a bênção. Porque quanto mais você pega o mesmo peso, mais os seus braços ficam cansados. E no último segundo, quando os braços de Pedro não aguentavam mais, Jesus apareceu. Então está cansando? Está ficando fadigado? Eu tenho uma boa notícia para te dar aqui. Jesus Cristo, Ele vai aparecer. Ele vai te dar a ordem correta, Ele vai te dar a direção certa, Ele vai te dizer qual que é o lado certo em que você vai ter que investir, que você vai ter que jogar as redes, qual que é a pessoa certa que você vai ter que conversar, quais são as amizades que você vai ter que tirar e trazer de volta. Mas aguenta, persista mais um pouco, porque essa cicatriz é para te promover. Aleluia! Olá, queridos, vocês acabaram de assistir mais uma transmissão da Adapt Church e eu tenho certeza que você foi edificado. Quero aproveitar aqui para deixar para você mais duas indicações de vídeo que eu tenho certeza que edificarão demais a sua vida. Aproveita também, curte, compartilha esse vídeo, envia para alguém que você ama, se inscreva no nosso canal, que eu tenho certeza que você será abençoado demais.